Duas pessoas entram no mercado de cripto ao mesmo tempo, compram ativos parecidos, vivem o mesmo mercado, passam pelas mesmas altas, pelas mesmas quedas, pelos mesmos momentos de pânico e euforia. Mas anos depois, uma construiu patrimônio de verdade, a outra ainda está aqui, tentando, perdendo, tentando de novo, sem sair do lugar. Por que que isso acontece? Qual é a diferença real entre essas duas pessoas? Não é sorte, não é o tamanho do aporte, não é nem a moeda que escolheram. A diferença é algo que a maioria das pessoas ignora completamente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Grande parte das pessoas que entram no mercado de cripto possui uma crença muito parecida. Que enriquecer aqui é uma questão de descobrir a moeda certa na hora certa. Que existe uma espécie de código secreto, uma informação privilegiada, uma dica que os experts têm e você não. Que se você tivesse comprado Bitcoin em 2012 ou Ethereum em 2016, sua vida seria completamente diferente hoje. E sabe o que é mais curioso? Essa crença é ao mesmo tempo verdadeira e completamente enganosa. Sim, quem comprou esses ativos naquela época e manteve, enriqueceu. Mas a maioria das pessoas que comprou esses mesmos ativos não permaneceu com eles. Vendeu na primeira grande queda. Trocou por outra moeda que parecia mais promissora. Usou o dinheiro numa emergência. Ou entrou em pânico e saiu. Então, o problema nunca foi a moeda, o problema estava em outro lugar. E quanto antes você entender isso, mais rápido você para de procurar no lugar errado e começa a construir algo real, porque o maior diferencial entre quem evolui e quem gira em círculos geralmente não está na carteira. Está nas decisões repetidas ao longo do tempo, está no comportamento, na disciplina, na relação que cada pessoa tem com o próprio dinheiro, com o próprio medo, com a própria ganância. O que as pessoas acreditam? Se eu achar a moeda certa no momento certo, vou enriquecer. Mas o que realmente acontece? A maioria que comprou os ativos certos e não ficou com eles e acabou perdendo a oportunidade por comportamento, não por escolha errada de moeda. E qual é a verdadeira diferença? São as decisões repetidas e consistentes ao longo do tempo, disciplina, gestão emocional e visão de longo prazo. Você sabe qual é o mito da moeda perfeita? É o investidor que a gente vê muito no mercado de cripto, que está sempre em busca da próxima grande oportunidade. Ele acorda de manhã verificando grupos do Telegram, passa a tarde nos fóruns do Reddit. À noite, assiste a dezenas de vídeos de YouTubers falando sobre a próxima 100 vezes. Ele vive numa caça constante. A próxima joia escondida, a dica secreta que só os grandes investidores têm, a moeda que ainda está barata, mas que ainda vai explodir em breve. Mas você sabe qual o resultado? Ele troca de moeda toda semana. Compra uma, vende com prejuízo porque outra parece mais promissora, entra tarde na segunda, sai antes da alta e acaba perdendo a terceira por completo. No final do ano, o mercado subiu, mas a carteira dela não, porque ele estava tão ocupada procurando a entrada perfeita que nunca ficou tempo suficiente em lugar nenhum para colher resultado. Cada troca tem uma taxa, cada saída antecipada tem um custo de oportunidade. E cada vez que você troca de estratégia no meio do caminho, você reinicia o relógio. Você começa do zero de novo. E de novo. E é exatamente isso o que as pessoas buscam. A próxima joia rara, dica secreta de insiders, a moeda escondida prestes a explodir, a entrada perfeita no momento exato. Mas a verdade que realmente importa é bem diferente. É a constância nos aportes, a estratégia definida e seguida, a gestão emocional em momentos extremos, o tempo no mercado, não timing do mercado. Se você quer entender dinheiro, comportamento e investimento sem ilusão e sem papo de guru, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que realmente importa. Agora, a gente precisa falar sobre os erros que levam as pessoas a girarem em círculos, não para julgar, mas para te fazer enxergar. O objetivo aqui não é te fazer se sentir mal, porque talvez você esteja fazendo isso sem perceber. Você compra depois da alta por euforia, você vende depois da queda por medo. Reconhecer esses padrões que podem estar sabotando seus resultados sem você perceber. Então vamos lá. Erro 1, comprar depois da alta por euforia. Quando o Bitcoin sobe 40% em 2 semanas, todo mundo começa a falar sobre ele. E aí você entra, justo quando o preço já refletiu grande parte do movimento.
Você comprou o entusiasmo dos outros, não o ativo. Erro 2. Vender depois da queda por medo. O mercado cai 30%. Você entra em pânico, imagina que vai a zero e vende. 2 semanas depois recuperou tudo. Mas você não estava mais lá para aproveitar. Realizou o prejuízo e perdeu a retomada. Erro 3. Entrar com dinheiro que não pode perder. Usar a reserva de emergência, pegar crédito para comprar o ativo, investir o dinheiro que precisaria em 6 meses. Com esse tipo de pressão, qualquer queda vira uma crise pessoal e você é obrigado a tomar decisões emocionais que são péssimas. Erro 4. Seguir opinião alheia sem plano. Entrou numa moeda porque alguém no Twitter disse que ia subir, mas você não sabe por que entrou, não sabe quando sair e o pior, não tem nenhum critério para tomar decisões. Isso não é investimento, é aposta. Erro 5. Trocar estratégia toda semana. Você nunca dá tempo suficiente para nenhuma estratégia funcionar e acaba sem resultado em nenhuma delas. Erro 6. Querer enriquecer rápido demais. Esse é o mais perigoso. A urgência te faz tomar riscos desproporcionais, te faz entrar em projetos duvidosos, te faz alocar 80% do patrimônio em uma única aposta. A pressa é a maior destruidora de resultados no longo prazo. Erro 7. Comparar sua jornada com prints da internet. Você vê um print de alguém que transformou R$ 500 em R$ 80.000 e, de repente, seu plano consistente parece inútil, mas você não sabe o contexto, não sabe os outros trades que deram errado. Os prints mostram os sucessos, mas nunca os fracassos. Agora vem a parte que ninguém acha emocionante, mas é a que realmente funciona. As pessoas que evoluem no mercado são geralmente as mais sem graça. Elas não estão toda semana falando de novidade. Não mudam de estratégia o tempo todo, não ficam reagindo a cada movimento, elas simplesmente fazem o básico, mas fazem por muito tempo, investem todo mês, independente do preço. Pensam em ano, né? Não em semanas, controlam risco, não colocam dinheiro que não podem perder, estudam o que estão comprando e, principalmente, elas aceitam a volatilidade, porque entenderam uma coisa: quem tenta fugir de toda queda também perde as maiores altas. E isso muda tudo. A paciência e a humildade são aliados importantes para esses investidores. Eles erram e está tudo bem. Não entram em desespero. Não tentam recuperar tudo em uma única jogada. Eles ajustam, respiram e continuam. Porque entenderam algo que muda tudo. Você não precisa estar certo o tempo todo para construir resultado no longo prazo. O que realmente importa não é um trade, é o processo. E quem respeita o processo, com o tempo, colhe o resultado. Aqui a gente chega na parte do vídeo que eu mais gosto de compartilhar, porque ela vai além de estratégia e de técnica. Ela fala sobre algo muito mais profundo, o que o mercado de cripto revela sobre quem você é. Quando você entra num mercado que tem essa volatilidade, que oscila 20, 30 ou 50% em questão de semanas, você se depara com uma versão de si mesmo que talvez nunca tenha visto antes. A ansiedade que você carrega aparece. O quanto você consegue ou não consegue tolerar a incerteza fica muito exposto. Sua relação com o dinheiro, com o risco, com o controle ou a falta dele, vem à tona de formas que nenhuma conversa de sofá consegue revelar. Cripto funciona como um amplificador. Se você é impulsivo, o mercado vai amplificar sua impulsividade. Se você tem dificuldade em aceitar perda, cada queda vai ser devastadora emocionalmente. Mas se você tem disciplina, método e paciência, o mercado vai amplificar isso também. E os resultados aparecem com o tempo. Agora que você já sabe que o mercado muitas vezes não amplifica sua carteira, amplifica seu comportamento, isso te traz uma grande oportunidade. Porque quando você começa a perceber seus próprios padrões, a sua ansiedade ao ver o preço cair, sua ganância quando vê uma moeda subindo, sua impulsividade ao seguir uma dica sem critério, você tem a chance de trabalhar nisso, de crescer como investidor e como pessoa. Poucos ambientes oferecem esse nível de autoconhecimento de forma tão direta e tão cara.
E agora basta você saber o que fazer com isso. Você pode começar a enxergar o que antes passava despercebido. Aquele impulso de comprar na alta, o medo de vender na queda, a ansiedade de querer resolver tudo rápido. Você pode se conhecer de verdade. E quando isso acontece, você deixa de ser refém das suas próprias emoções. Você cria regras. Regras simples, mas poderosas. Regras que te seguram justamente quando você mais quer errar. E aos poucos, algo muda. Você não evolui só como investidor, você evolui como pessoa, porque começa a transformar suas fraquezas em consciência. E consciência muda resultado. E eu quero deixar uma reflexão que talvez seja a mais importante de tudo que foi dito aqui hoje. Se você já entrou no mercado de cripto e saiu sem resultado, se você já viu o preço subir e não estava lá, se você já vendeu na queda e se arrependeu depois, eu quero te perguntar uma coisa sobre você. Que tipo de investidor você quer ser? Aquele que vive correndo atrás da próxima moeda, sempre atrasado, sempre reagindo e sempre tentando recuperar o que perdeu? Ou aquele que constrói, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não parece emocionante, mesmo quando dá medo, porque no final não é o mercado que decide o seu resultado, são as decisões que você repete todos os dias. E agora vem outra pergunta para sua reflexão. Qual comportamento você escolhe ter quando ninguém está vendo? Porque é aí que o seu resultado começa a ser construído. Você escolhe agir por impulso ou por estratégia. Você escolhe o curto prazo ou a construção de longo prazo. Você escolhe provar que está certo ou construir patrimônio de verdade, porque você não precisa acertar sempre, mas precisa escolher quem você vai ser dentro desse jogo. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Se esse vídeo mexeu com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, porque às vezes o que muda uma vida financeira não é uma dica, é uma decisão. E conhecimento é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.